A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, quem vos fala é o irmão Bruno Souza e eu gostaria de, neste momento, trazer as top 3 teologias sistemática de nível básico para pentecostal. Se você é pentecostal, se você está começando a estudar teologia, eu tenho certeza que este vídeo, que estas indicações serão muito úteis para a sua vida e para o seu ministério. E se você também não é pentecostal, vale a pena conferir estas 3 teologias sistemáticas de nível básico. Amém? Afinal, quando nós estamos falando que é para pentecostal, é que o viés destas 3 teologias sistemáticas básicas se enquadra na confissão de fé, por exemplo, da Assembleia de Deus, que é a maior denominação pentecostal do Brasil. Então, por isso que o viés destas 3 teologias sistemáticas que eu mostrarei é mais para o público pentecostal. Então quer dizer que se eu não for pentecostal não vai me servir? Claro que não, vai servir sim. Você pode utilizar para consulta, para ter entendimento como os pentecostais pensam, porque eles creem de determinada forma, de determinada maneira, então é útil para todos os estudantes de teologia. Amém? Mas é claro que o público-alvo é o pentecostal que crê na continuidade dos dons. Isso é até uma redundância, né? Porque todo pentecostal, obviamente, ele crê no batismo do Espírito Santo, o pentecostal clássico, ele crê na evidência de falar em línguas, ele é arminiano, ele é pré-tribulacionista. Então, esta é vamos dizer assim, o modelo padrão de um pentecostal. Então quer dizer que um pentecostal não pode ser pós-tribulacionista? Pode, como eu conheço pessoas que se dizem pentecostal e são pós-tribulacionista. Infelizmente, porque eu sou pré-tribulacionista e eu gostaria que os meus irmãos, os meus amigos também fossem pré-tribulacionistas, mas cada um tem os seus motivos, enfim, este não é o assunto deste vídeo. Porém, irmãos, estas 3 teologias sistemáticas que eu vou mostrar para os irmãos, elas têm, né, para ser mais claro, o viés pentecostal, ou seja, foca nos dons espirituais, foca no pré-tribulacionismo, foca na parte soteriológica no arminianismo, wesleyano. Então, são teologias sistemáticas básicas para o público pentecostal. Amém? A primeira que eu vou mostrar aqui é uma obra, podemos dizer que já é clássica esta obra, né? Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman. Meus irmãos, eu tenho esta obra desde 2007. Eu lembro como se fosse hoje. Para quem é aqui de São Paulo, conhece a Rua Conde de Sarzedas, fui até esta rua, é uma rua que tem muitas lojas que vendem livros, artigos e muitas coisas para o público evangélico. E o rapaz me recomendou esta obra, graças a Deus, porque é uma obra ortodoxa e uma obra sensacional. Eu já li esta obra 5 vezes, meus irmãos. 5 vezes, desde 2007 para cá. É uma obra muito boa. É uma obra que tem 413 páginas, amém? E eu vou mostrar aqui para os irmãos o índice, o sumário desta obra. Você que é pentecostal, você precisa ter esta obra, amém? Aqui está o sumário para os irmãos verem. Capítulo 1, as Escrituras. Capítulo 2, Deus. Deixa eu passar aqui. Capítulo 3, os anjos. Capítulo 4, o homem. Capítulo 5, o pecado. Capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 7, a expiação. Capítulo 8, a salvação. Capítulo 9, o Espírito Santo. Capítulo 10, a igreja. Capítulo 11, as últimas coisas. E aqui tem o questionário e finaliza o livro. Então, pelo que os irmãos puderam ver do sumário, ele pega todas as matérias de uma teologia sistemática avançada e intermediária. É que aqui ele é mais condensado, porém é uma forma clara, uma forma objetiva. Este livro eu recomendo a todos. Amém, meus irmãos? Primeiro livro deste top 3 teologias sistemáticas de nível básico,
Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman. Ele é publicado pela editora Vida. Hein? Bom, agora o segundo livro, a segunda teologia sistemática, é a Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Uma teologia sistemática escrita por Stanley Orton, publicado pela CPAD, de capa dura, meus irmãos. Um livro com mais ou menos 800 páginas. É um livro, já tem um tamanho maior e já tem uma quantidade de páginas maior. E apesar, meus irmãos, dele ter mais conteúdo, ele não fala nesta sistemática do assunto voltado aos anjos. Ele não tem nesta teologia sistemática. Na do Meyer Pearman já é completinha, né? Já tem todos os assuntos. Esta daqui, eu vou mostrar o sumário para os irmãos, não fala nada sobre os anjos. Amém? Eu vou mostrar o sumário aqui para os irmãos e os irmãos verão os assuntos que ela aborda. Panorama histórico, capítulo 1. Capítulo 2, Fundamentos da Teologia. Capítulo 3, a palavra inspirada de Deus. Capítulo 4, o Deus único e verdadeiro. Capítulo 5, a Santíssima Trindade. Capítulo 6, seres espirituais criados. Capítulo 7, a criação do universo e da humanidade. Capítulo 8, origem, natureza e consequências do pecado. Ainda que ele fale um pouquinho, irmãos, sobre a rebelião, a parte dos anjos ali, mas ele não tem um capítulo dedicado, exclusivo para falar sobre os anjos. Capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo. E aqui tem a outra página para finalizarmos. Capítulo 10, a obra salvífica de Cristo. Capítulo 11, o Espírito Santo. Capítulo 12, o Espírito Santo e a santificação. Capítulo 13, o batismo no Espírito Santo. Capítulo 14, os dons espirituais. Capítulo 15, a cura divina. Capítulo 16, a igreja no Novo Testamento. Capítulo 17, a missão da igreja. E capítulo 18, as últimas coisas. Amém? Então os irmãos podem ver por este índice, por esse sumário, que ela foca muito na parte dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, do dom de cura divina. Então, de nível básico, irmãos, esta é a teologia sistemática mais completa em relação aos dons espirituais. Nós temos também a do Rodman Williams, só que ela já é uma teologia intermediária para avançada. De nível básico, teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Orton. Amém? Esta é a segunda teologia sistemática. E a terceira teologia sistemática de nível básico não poderia faltar. Teologia sistemática pentecostal. É também uma obra da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, de capa dura, com aproximadamente 570 páginas. Esta obra também, meus irmãos, vai contemplar todas as matérias da teologia sistemática. Ela não foi escrita por um só autor, não, ela teve diversos autores, como Antônio Gilberto, Claudionor de Andrade, Ciro Sanches Zibordi, Helenay Cabral, entre outros. Amém? Eu vou mostrar aqui para os irmãos o sumário desta obra, para os irmãos comprovarem como ela trata todos os assuntos. Capítulo 1, Bibliologia. Capítulo 2, Teologia. Capítulo de número 3, Cristologia. Capítulo de número 4, Pneumatologia, ou seja, o Espírito Santo. Capítulo de número 5, a doutrina do homem, Antropologia. Capítulo 6, Hamartiologia, doutrina do pecado. Capítulo 7, Soteriologia, doutrina da salvação. Capítulo de número 8, a doutrina da igreja. Capítulo de número 9, Angelologia, a doutrina dos anjos. E o capítulo de número 10
escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então, como os irmãos puderam ver, é também muito completa esta teologia sistemática pentecostal. Ela também cobre todos os assuntos de uma teologia sistemática intermediária e avançada. Então, meus irmãos, se você é pentecostal ou não, mas você tem interesse de saber como os pentecostais creem em relação aos dons, ao batismo no Espírito Santo, estas obras são muito boas para os irmãos terem esse entendimento. Nem tanto a primeira, que é conhecendo as doutrinas da Bíblia, mas as outras duas, tanto a teologia pentecostal quanto a teologia pentecostal, uma perspectiva pentecostal de Stanley Orton, são ótimas teologias sistemáticas de nível básico para nós compreendermos por que nós cremos no batismo do Espírito Santo, por que nós cremos nos dons espirituais e por aí vai. Então, meus irmãos, estas 3 teologias sistemáticas são os meus top 3 de nível básico para todo iniciante pentecostal em teologia. Amém? Eu espero que estas obras, essas dicas, na verdade, sejam úteis para você, para o seu ministério. E eu quero te falar uma coisa, meus irmãos. Se nós lermos e absorvermos o conteúdo dessas teologias sistemáticas, nós já estaremos muito preparados para a obra do Senhor. Para não falarmos besteiras, para não ficarmos no achismo, não, eu acho aquilo outro, para não ficarmos repetindo o que os outros falam, mas para nós termos a nossa base, para nós termos um conteúdo sólido, porque todas estas 3 teologias sistemáticas são amplamente amparadas e apontam para a palavra de Deus. Então, todas elas são ortodoxas e têm inúmeras referências bíblicas. Amém? Então, que você possa ter sido edificado. Se você não tem, compre estas teologias sistemáticas. Se você tem outras teologias sistemáticas, comente aqui para compartilhar conosco quais são os seus tops 3 de teologias sistemáticas básicas. Amém? Curta este vídeo, se inscreva, compartilhe e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Fique na paz do Senhor e que Deus vos abençoe.